Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais um bate-papo específico hoje sobre formatação de produto e também impulsionamento, que é outra perspectiva também do marketing digital. Hoje nosso convidado é o Diego Roriz, criado bastante ferramenta, discussão, bastante estudioso da área de marketing. Esperar um pouquinho para a gente já iniciar, tá bom? Boa noite, Maria. Obrigado pela participação. Boa noite, Raíssa. Boa noite, olá. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Boa noite. Beleza. O cara aí acabou de chegar. Deixa eu já convidar ele aqui. Boa noite, Tarik. O cara aí, grande Diego. Grande Leandro. Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza, cara? Tô. A imagem deu uma travadinha aqui, mas acho que agora encaixou agora. Voltou? Voltou. Agora ficou beleza. Bem, para o pessoal chegando agora, sejam todos aí muito bem-vindos, uma boa noite. Acho que o papo hoje promete. Cara, primeiro nível aí para vocês. Boa noite, Anitta. Seja bem-vinda. Enquanto o Pessoal pessoal tá. que está entrando aí, se puder, Pode o falar. pessoal puder colocar no chat aí de onde que é, com o que trabalha, para a gente conhecer um pouquinho de vocês aí também, seria legal. Bacana. Já que é momento pedidos, se vocês quiserem nos ajudar também, o ADNKT está perto de bater mais uma grande marca, chegar a 2.000 seguidores, 2.000 curtidas aqui no Instagram. Nós estamos com 1.998. Um grupo de pesquisa e isso é um baita de um feito. Então, se vocês puderem ver quem está seguindo aqui o perfil, convidar alguém também, seria bacana. Aí, com o grande Diego também, os caras que têm ajudado o grupo aí desde o início, seria bacana. Na live do Diego a gente chegar a 2.000 aí. Acho que está quase. Quando eu entrei estava 1999. Aí, ó, cara, né? Bastante. Durante nossa conversa aqui, a gente vai chegar então a 2.000. Estudante de ADM. Bacana. Ah, E vocês já trabalham com marketing? Como é que é a vivência de vocês? Já tiveram algum contato com startups? ou estão querendo, né, Diego? Estão com uma ideia e estão querendo testar a ideia também, né? Uhum. O pessoal vai entrando. Ah, o Alan de Goiânia. Oh, na Hub de Inovação da Enel, legal. Boa noite, Giovana. Bacana, Alan. Ué, cara, você pode falar um pouquinho de como que é esse hub de inovação da Enel? Eu não sabia que tinha, nem não sei como é que funciona. Legal, Anitta, estudante também, ótimo. Acho que, Anitta, acho que você vai ser minha aluna, se eu não me engano. Ou em pesquisa de marketing ou marketing 2. Eu estava mexendo nisso hoje, você está, se eu não me engano, teu nome está em uma das duas. Nos encontraremos aí neste. Pra você ter uma ideia, Diego, 2020/2 para o FG começa dia 22 agora. A gente está um pouquinho. A pandemia deixou a gente um pouquinho atrasado aí no calendário. Mas tá chegando, então. Vai ser aula presencial? Vai ser à distância? Como é que ficou Nada. isso, Limonte? Esse ano todo aí a gente deve ir remoto, cara. Até o final do ano aí. Remoto, né? Pandemia.
Bacana, firme e forte. coisa boa. Vamos começando, a galera já está chegando, só para a gente ir esquentando aqui Vamos lá. as turbinas. Só reforçando aí o que o Diego falou, fique à vontade, coloque um pouco de vocês aí. Participação brilhante da Irene aí, ó. Fale um Opa, pouquinho de vocês aí. Vocês já mexem, trabalham com marketing, trabalham também com startup. A ideia é a gente trabalhar um pouco esse contexto. Então, de maneira, digamos, oficial, então, sejam todos bem-vindos aí, boa noite a mais uma edição desse bate-papo aqui do ADMKT. A ideia é que, né, que esse perfil, convido todos aí a ver se estão seguindo a gente, para a gente chegar a 1000 curtidas aí para um grupo de pesquisa, pô, pra gente sensacional. O grande foco, até o motivo que eu convidei o Diego, até na conversa semana passada, na quinta-feira, eu até tinha mencionado um pouco isso ali, viu, Diego? Assim, às vezes alguns alunos viram grandes amigos. O Diego foi um dos primeiros alunos que eu tive na minha carreira docente. Melhor não falar a idade, porque o Diego já está com cabelo branco. Eu tô com a barba branca, a gente vai pular essa questão temporal aí. Mas uma coisa que eu sempre admirei muito no Diego é a criticidade dele. Todas as decisões dele, ele para, ele analisa, estuda muito, então os passos dele são muito sólidos. O próprio MBA, que é o projeto que está, digamos, abarcando essa discussão toda, vem um medo do ou vai ter relevância para o mercado. E por vários momentos, o Diego participou de algumas atividades também do ADMKT, seja avaliando banca, avaliando projeto, participando também de alguns trabalhos de conclusão de curso, ajudou inclusive numa época fazendo vínculo com algumas empresas para a gente ter acesso aos dados, então um baita de um parceiro, um grande amigo aí. E assim que eu estava montando esse planejamento para a gente bater um papo aqui, o nome do Diego veio rápido na minha cabeça, além dessa questão da criticidade, mas acho que o Diego fez uma mudança, entre aspas, digamos, de carreira muito bacana, né? Que é uma perspectiva de agência para uma perspectiva de startup, e isso obviamente veio com uma questão de posicionamento e muito estudo. Então, Diego, primeiramente, fica à vontade de você se apresentar melhor. Acho que o primeiro ponto que eu queria que você falasse é isso, um pouquinho dessa transição, né? Você que é um cara de TI, né, de tecnologia, foi para uma uhum. agência, agora está migrando para startup. Muito obrigado aí por ter aceito, cara. Obrigado, Limões, pelo convite. Bom, pessoal, igual ele falou, eu formei em Ciências da Computação, isso já há algum tempo atrás, e Vamos deixar assim. vou citar datas para poder, mas eu formei e depois disso veio a questão de produção de conteúdo para blog, né? Assim, o Analytics estava muito em alta, o pessoal estava começando a adotar a Google AdWords. Então, como eu mexia com a parte de desenvolvimento, eu tive algum contato com essa parte da... principalmente porque eu sempre gostei muito da parte de negócio, né? Então, mesmo na área de desenvolvimento, eu acabei indo um pouco para a parte de negócio, e aí foi onde eu pude ter contato com a parte de produção de conteúdo, de Google AdWords, né? E foi assim que a gente começou a operação da agência, né? Trabalhando mais nessa parte e sempre focado em performance. Acho que em 2019, vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma congelada aí. Tá Tá me perfeito, ouvindo tô te bem? ouvindo bem. Bacana. Então, 2019, eu operei a agência até meados de 2019 e depois disso eu já estava em outro projeto, assim, rodando um projeto paralelo, e eu achei mais interessante a diária mais por causa de escala. Isso de agência é um serviço que demanda muita mão de obra, né? Assim, demanda muita gente, e eu optei por realmente fazer essa transição porque era um negócio que não me daria escala. E aí comecei então com um negócio na área previdenciária, onde a gente foca muito nas aposentadorias do INSS, e algum tempo depois entrei também em sociedade no Oftalmo Master, que é um projeto de educação médica focado para os estudantes de uma passada rápida. Eu acho que é isso daí. Beleza, vamos só pegar aqui o que você falou, mas puxar aqui, ó. Então, o pessoal que está entrando aí, fica à vontade para falar um pouquinho de vocês. A Giovana foi aluna da graduação da UFG, também fez o mestrado conosco, e está como gerente de pesquisa e inovação na Prefeitura de Goiânia. O Alan, que está lá no Inovação,
diz que, de maneira geral, o Hub busca, no ecossistema de startup, possíveis solucionadores para problemas da empresa. Ótimo, né? Essa a famosa cocriação. Beleza. Diego, então você te falou aí basicamente dos dois negócios que você tem tocado, né? Que é a questão previdenciária e também o Oftalmomaster. Até falar um pouquinho para a gente, acho que é interessante, assim, pesquisa de marketing, como criar um novo negócio é sempre tranquilão, né? Mas se puder contar um pouquinho como é que foi o processo para você delinear ou formatar os produtos que você está agora. Porque acho que esse processo, que você é sempre muito rigoroso, né? Para entender o mercado, puder falar um pouquinho desse processo, acho que isso é legal para a gente. Vou mandar um salve para o chat. Eu acho que uma coisa interessante, Limonge, que acontece acontece menos nos negócios tradicionais e é mais acentuado quando a gente fala de startups. O que acontece? Quando a gente está falando de negócios tradicionais, geralmente as pessoas elas já têm uma ideia pré-formatada do que é o produto, do que é o serviço, como que opera aquele tipo de negócio, né? Eu vi que tem muita gente da graduação, né? Quando se pensa em marketing, principalmente pessoas que não são da área, o pessoal associa muito marketing com publicidade, né? Assim, com publicidade, com relações públicas, e eles não enxergam realmente o marketing como uma ferramenta estratégica. E aí, eu estou falando isso porque, por existirem profissionais, né, startup ser uma coisa um pouco mais recente, as pessoas têm a tendência de pegar um produto que já está pronto e pensar que o marketing é só a divulgação e a comercialização desse produto, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de startup, é que geralmente a startup ela vem da criação de uma nova ideia, né? Assim, de algum novo produto, de algum novo projeto. Então, fica muito evidente essa questão da formatação do produto e da importância que o produto tem para a empresa, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, até o próprio Clubhouse, né, que foi lançado recentemente e que tem teve uma formatação de produto específica, né? Assim, acredito que tenha tido muita pesquisa, visto a questão da criação dos áudios pelas pessoas, né? Então, tudo isso aí ajuda na questão da identificação. No nosso caso, vou até mandar um salve aí para o Felipe, que deve estar acompanhando a gente pelo perfil do Oftalmomaster. No caso do Oftalmomaster, partiu de uma visão dos próprios sócios, assim, o Felipe e a Marina são oftalmologistas, então eles já tinham, né, então eles já sabiam que o mercado tinha um determinado problema, que era a preparação do pessoal para a prova. Para vocês entenderem, quando a gente parte para o mercado de concursos, a gente tem grandes players já bem estruturados, né, no mercado de concurso. E no mercado de oftalmologia, a gente ainda não tinha esses players tão bem estruturados. Então, isso foi uma inovação, mas uma inovação de nicho. Basicamente, a gente estava vendo o que estava funcionando e tentando replicar isso em um nicho um pouco mais segmentado, tá? A gente começou, antes de ter o produto, com o Instagram. Então, o Instagram ele começou a dar uma noção para a gente de como que seria essa aceitação, né? A gente tentou achar uma forma de testar o produto. Então, o nosso Instagram ele tem muito conteúdo de questão. A gente faz as provas comentadas, né? Depois a gente abriu o pré-cadastro para saber quem teria interesse na compra, né? Então a gente foi tentando validar isso daí antes de lançar o produto para poder testar o mercado. Já no segmento de aposentadoria foi um pouco diferente. É um segmento que ele é um pouco arcaico, assim. A gente fala do segmento que tem estruturas muito amarradas, assim, muito antigas, né? E o meu olho ele despertou numa conversa com uma pessoa que trabalha com a parte de cálculo, porque um problema muito grande é que as pessoas não sabem como funcionam as aposentadorias. E a aposentadoria, na grande essência delas, é cálculo. E aí eu tive contato com essa pessoa que ela me mostrou um cálculo que o advogado dele tinha perdido mais de 160 mil, basicamente por não ter estudado o caso antes, né? Então eu falei, cara, isso daqui são coisas, né, que andam juntas, assim, é uma coisa mais tranquila. No fim das contas, não é só 0 e 1,
Mas com isso a gente também começou a testar o mercado. Assim, antes de partir para o desenvolvimento de uma solução, eu comecei a abordar alguns advogados que trabalhavam na área previdenciária para entender como é que o problema que eles tinham, se faziam conta, se não faziam, e se eles não se importavam em não fazer conta, né? E aí eu descobri que o problema é basicamente quando a gente não sabe que o problema existe, né? Por que eles não sofriam, né? Basicamente porque eles não sabiam que estavam deixando dinheiro para trás, né? Então, essa pesquisa de campo é muito importante também para você entender se tem mercado, por que ainda não tem ação, por que eles ainda fazem errado, né? Então, isso tudo ajuda na hora de entender e formatar o produto. E eu acho que o negócio de startup é entender que o produto ele é pilar central, né? Assim, porque igual eu falo, assim, quando você está em empresas já definidas, parece que o pessoal não pensa muito em como melhorar o produto, né? Como fazer melhor isso que eu entrego para você, seja produto, seja serviço, né? Não sei se vocês viram o caso recente da Latam, que para voos domésticos agora parece que ela vai cancelar o check-in, né? Que era uma coisa meio desnecessária, né? Assim, você faz a compra da passagem e aí quando você vai usar a passagem, você tem que confirmar que você vai usar a passagem, né? Então, não fazia muito sentido. Eu estou falando isso porque isso é uma operação estabelecida repensando o produto, né? Sempre tem espaço para repensar produto. E na startup é diferente porque basicamente você está criando um produto do zero, né? Assim, mesmo no caso do Oftalmomaster, assim, que a gente estava operando em um mercado que é um mercado de educação, então a gente já tem muita referência fora da própria oftalmologia, né? A gente precisou estudar players fora, mas também entender o que era a necessidade dos oftalmologistas para poder pensar essa plataforma. Então, essa discussão, inclusive, antes de vir para cá, estava tendo uma discussão com os meus sócios e é muito rica, né? Assim, a gente trabalhar próximo do cliente, né? Assim, entender efetivamente qual que é a necessidade do cliente. O pessoal fala muito também de entender quais são os gargalos, né? Que você tem no uso do produto ou serviço para tentar redesenhar o processo, né? O processo ou o produto. Então, acho que tudo isso aí ajuda nessa questão, né? Assim, da formatação do produto para a venda. Agora, talvez uma dificuldade que a pessoa acaba tendo também, como a gente está falando de mercado de startup, é muito mais dinâmico, né? Muitas vezes, entre você ter um insight, você já querer pivotar, isso, às vezes, a expectativa é que seja muito curto, né? Como é que você fez todos esses processos de validação? Porque você está falando de mercado de previdenciário, em que você descobriu que a dor, às vezes, não era perceptível, né? Olha, a pessoa nem sabe perder dinheiro, então você teve que mergulhar nisso. Uma coisa que eu acho que o Diego faz muito bem, todas as vezes que ele fazia, me ajudou muito em aula também, em palestra, é sempre começar toda a oratória do Diego é sempre em cima de uma pergunta. Então a pessoa fica incomodada com aquela pergunta durante toda a oratória. Você vai aprendendo muito a conversa. Então você tinha não necessariamente uma dor que a pessoa tinha consciência dela em um negócio. E depois você passou por uma outra dor em que ela não é necessariamente do segmento que você está, né? No caso de oftalmologia. Mas você já sabe que é uma dor dos profissionais de maneira geral. De ideia, como é que você fez essas etapas? Do processo de aposentadoria, Limonde, inclusive, assim, é uma coisa interessante porque a validação, para mim, ela não acaba nunca, né? Assim, tudo que existe pode ser melhorado, né? Então, é um processo contínuo. Na aposentadoria mesmo, eu já passei por várias etapas, assim, tentando entender se é melhor trabalhar, ser um parceiro só do advogado, com o cliente final, atender o advogado e o cliente, atender o cliente, né? Assim, fazendo a parte administrativa, que é uma parte onde você não precisa ser advogado para poder e é interessante isso porque, assim, você precisa criar, para testar, você tem que criar hipóteses, né? Então, preciso ter muito claro o que você quer descobrir para poder saber para onde você tem que olhar, né? Para onde você tem que olhar, o que você vai medir preferencialmente, né? Então, quando a gente discutiu essa ideia do negócio na área previdenciária para fazer cálculo para advogado, a primeira coisa que eu fiz foi uma apresentação. Então, eu falei, bom, hoje a ferramenta de cálculo
jeito que eu gostaria que existisse. Mas todo mundo que trabalha com cálculo faz cálculo de alguma forma. Na pior das hipóteses, faz cálculo na planilha. Então, eu não preciso de desenvolver um sistema para fazer um sistema para depois tentar vender o sistema, entendeu? Então, o que foi o processo que eu quis validar? Foi, os advogados, eles comprariam, e aí a gente passa por um problema, né? Porque no mercado já tinha um cálculo. Só que essas pessoas, elas cobravam um valor muito baixo. Cobrava 150, 200 reais para poder fazer um cálculo. Só que qual que é o problema? Essas pessoas, elas não eram especializadas, então, assim, é uma área muito, muito delicada, porque você precisa entender de direito. Então, não dá para ficar na zona de conforto e falar assim, não, eu, por exemplo, formei em contabilidade e vou fazer cálculo previdenciário, porque não dá, você precisa entender o direito. Às vezes porque o próprio advogado ele não sabe de uma determinada brecha, assim, que dá para aumentar alguma contagem, alguma coisa nesse sentido. Então, esses profissionais, como eles não eram especializados, eles cobravam muito barato. Problema, cobra barato, entrega pouco, o advogado não vê resultado, e aí vai continuar querendo pagar pouco. Então, eu comecei formatando uma apresentação, explicando, trazendo um caso concreto, onde eu mostrava que o cliente ele perdia dinheiro, o cliente perdia dinheiro, o advogado perdia dinheiro, para mostrar para ele, para poder vender o nosso formato. Eu precisava testar produto e testar preço. Então, nessa apresentação, eu já testei um modelo de trabalho e preço. Por quê? Eu já não cobrava fixo, eu cobrava um percentual do êxito. Isso significava que eu ia abraçar o risco da operação junto com ele, porque aí, para ter êxito, ele precisa de ter o êxito até o final da ação. E eu precisava testar a adesão dele em cima da porcentagem. Toparia trabalhar com uma porcentagem, né, sabendo que eu estaria ali acompanhando ele do processo do início ao fim. Então, esse foi o primeiro teste. E aí você já começa a ver que tem advogado que vai entrar e tem advogado que não vai. E os dois são muito válidos para o negócio. São muito válidos porque o que topou é muito bom para você poder pôr o negócio para rodar. Né? Igual eu falei, a gente não precisava de fazer de forma mais arcaica o cálculo na planilha, mas dava para rodar o negócio. E o que não topou é muito bom para você entender quais foram as objeções que ele levantou, para você entender se ele só não é o perfil ou se ele tem uma oportunidade de melhoria da abordagem, do produto, do formato. Então, ele começou nesse sentido. Frente, muitos testes. Assim, aí a gente começa a ver que nem todo advogado ele está preparado para receber o produto. Não adianta a gente fazer a nossa parte de cálculo se ele não instrumentaliza bem a parte dele. Então aí você começa a enfrentar os problemas, porque no começo a ideia, inclusive, de fazer... porque aí você casa a questão do produto com inserção de mercado. Né? Vou entrar no mercado. E aí, a forma que eu encontrei de entrar no mercado, já que eu ia operar no entrar para ganhar um valor fixo, sendo que, igual eu falei, a gente estava falando que o cara perdeu 150, 160 mil em um processo. Eu quero ganhar uma porcentagem junto com ele, já que eu estou ajudando a chegar no melhor valor possível de processo, né? Então, esse foi um dos testes. E eu esqueci qual que era a linha de raciocínio, Limor. Você me ajuda a retomar? Então, você estava validando o produto. Aí você disse que você tinha duas opções. Você tinha que juntar a contabilidade com o direito. Verdade. Obrigado. E aí, com essa abordagem, o que a gente fez? Eu falei, cara, esse meio ele tem uma vantagem que o cara precisa olhar para a aposentadoria dele antes de aposentar, preferencialmente bem antes, porque, igual eu falei, aposentadoria é cálculo, se é cálculo a gente consegue influenciar o cálculo para vir uma aposentadoria melhor. Ele precisa olhar para a aposentadoria dele na hora da concessão, que é quando ele vai pedir a aposentadoria para o INSS, e ele precisa olhar para a aposentadoria, e ele pode olhar para a aposentadoria dele depois, porque às vezes a concessão não foi feita da forma correta e você consegue fazer uma revisão que a gente chama. Eliminar barreira de entrada para o cara poder trabalhar comigo, o que eu fiz? Vamos operar no êxito, e para você não ter que me passar um cliente novo, pega 10 processos seus que você
já encerrou para a gente analisar esses processos para eu tentar achar uma brecha aí. Então, essa estratégia ela foi muito interessante, por quê? Porque, basicamente, eu quebrava qualquer objeção dele. Eu não precisava pegar um cliente que ele estava atendendo agora. Como eu cobro no extra, eu falava assim, você pode me passar o processo que você só tem que pagar se a gente achar e se der êxito. Então, basicamente, a gente rompia qualquer objeção de entrada, né? Assim, para a gente poder começar a operar no mercado. E esse começar a operar no mercado demorou para a gente poder chegar nesse formato, né? Assim, demorou assim, foi muita discussão, mas foi muito interessante, por quê? Porque basicamente a gente criou um cenário onde ele não tinha nada a perder. E quando ele não tinha nada a perder e a gente achava um processo que tinha problema, a gente plantava a pulga na orelha dele. Então assim, cara, esse processo aqui tem problema, a gente consegue recuperar. Esse aqui passou. E você deixou 50, 60, 70 mil para trás, entendeu? E aí, quando você opera, assim, quando ele sentia isso, basicamente ali a gente já estava vendido, entendeu? Para ele. O cara já entendia que a gente estava ali para jogar junto. Negócios diferentes, pelo que você está dizendo, então, quando você começou a questão previdenciária, foi muito mais um corpo a corpo, que você tinha que ir lá mostrar. Mas aí você tem, obviamente, uma limitação de escala para conseguir crescer. Agora, quando você vai para o Oftalmo Master, você já tem uma perspectiva totalmente digital, né? Realmente o cara vai ter que te achar. E aí, acho que é a segunda parte da conversa. Você tinha que posicionar duas empresas no ambiente digital. E ao mesmo tempo, você tinha, cada um desses negócios, você tinha um consumidor final diferente, né? O que eu quero dizer? No caso do teu primeiro negócio previdenciário, era um advogado, em que tem um jeito de conversar. O outro, você está falando de um cara em que já é um médico, que já estudou pra caramba na carreira dele, vai ter que buscar uma prova específica. Então, é outro tipo de linguagem. E como é que foi esse processo de comunicação para você começar a pensar no posicionamento digital? Perfeito. O do Oftalmo Master foi um pouco mais tranquilo porque a gente foi... como a gente é uma equipe enxuta, né, assim, que está trabalhando no projeto, a gente focou energia onde a gente vai gerar valor para o cliente. Então, o que a gente pensou? Cara, o que a gente vende? A gente vende prova resolvida. E aí a gente tem como se diferenciar de duas formas. Primeiro, não tinha nenhuma plataforma bem estabelecida. Tipo, a maioria dos players, assim, tinha uma plataforma digital, mas era muito fraca, tanto tecnologicamente falando, quanto em termos de conteúdo. E você tinha muitos players que ainda vendiam as apostilas, né? Então o pessoal estudava em livro de prova mesmo, né? Bem arcaico, assim, para 2021. Então, o que a gente conversou? A gente precisa basicamente gerar diferenciação em duas coisas. Primeiro, na experiência. Eu preciso que esse cara ele tenha uma plataforma que ele consiga acessar, né, claro, de qualquer lugar e consiga estudar pela plataforma. E a segunda, pelo conteúdo. Então, assim, eu estou vendendo um produto de educação. Para um produto de educação, o que eu falo? Né? Assim, como que você vende um produto de educação sem que a pessoa conheça o que você ensina? Né? Como que você vende curso se a pessoa nunca viu uma aula sua? A maioria dos cursos, e aí falando de curso, né, porque a gente já atendeu pós-graduação, atendeu muitas empresas do nicho de educação, e aí o que eu falava? Se o cliente ele não te conhece, no fim das contas, o que ele está fazendo? Ele está comparando ementa. Né? Eu tenho ementa de um curso, eu tenho ementa de outro, vou comparar ementa, vou comparar preço, vou comparar o nome da instituição, e é isso. E a internet ela veio justamente para facilitar esse processo de compra. Tanto é que o mercado de educação está muito aquecido no meio digital. E eu estou falando isso por quê? Porque no Oftalmo Master, quando a gente começou a trabalhar, se depois vocês quiserem visitar o perfil, vocês vão ver que prioritariamente o conteúdo é questão comentada. Por quê? Porque para a gente gera muito valor, no sentido de que, teoricamente, a gente não tem muito esforço de produção de conteúdo, porque a gente tem muita questão para resolver, são mais de 3.600 questões, acho que a gente está fechando as 200 questões por agora, o projeto começou em março desse ano, e para o aluno é uma aula. Por quê? Porque ele vai ver as questões da prova
ele vai ver que a questão ele pode ou não ter dificuldade, aí ele vai ver o comentário, porque a gente posta a questão e o comentário, e ali ele já tem o primeiro contato com o produto. Eu não preciso que ele entre no meu produto para experimentar o produto. Ali ele tem um contato. E é o que a gente sempre coloca nos posts. Experimente 7 dias grátis. Foi uma estratégia que a gente discutiu internamente também, assim, de tentar facilitar ao máximo o processo de entrada. Então, para esses 7 dias grátis, a gente não cobra, não pede os dados do cartão, você só põe os dados do cartão depois, basicamente para facilitar o cadastro, né? Para que ele pudesse entrar e experimentar o produto. Então, foi um caminho seguro, mas que funciona, né? Assim, hoje a gente tem, mesmo de forma orgânica, né? Na verdade, a maior parte do crescimento nosso foi orgânico, tem muito compartilhamento, tem muito salvamento, né, assim, dos conteúdos e funciona muito bem. Uma coisa interessante também, que... Pode falar. Não, pode seguir o raciocínio, fica tranquilo. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Para mandar aí no chat. E tem uma coisa interessante, porque assim, o pessoal fala de marketing, fala de growth, né? Assim, não sei se todo mundo já ouviu falar, e fica parecendo uma coisa de outro universo, sabe? Assim, nossa, que dá para fazer, né? Que será que é growth, né? Tipo, como é que eu faço? E eu acho que a sacada é ter sempre foco no problema e na solução. O que é o foco no problema e na solução? Só para vocês entenderem, a gente está falando de um mercado de mais ou menos 800 pessoas por ano que prestam a prova, em nível nacional. Então é um mercado muito restrito, é um mercado muito enxuto. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem um mercado tão escasso assim, quem já trabalha com tráfego, né, com mídia paga, a primeira coisa que pensa vou fazer Google Ads. Por quê? Se é um nicho pequeno, eu vou fazer Google, porque, teoricamente, se o cara procurar lá prova de oftalmo, ele tem que achar a gente, né? E isso está correto, tem que achar mesmo, tá? É o básico, né, que tinha que ser feito de mídia paga. Só que aí o que acontece? Eu falei, cara, pro Instagram, a gente precisa encontrar outra forma de alcançar esses oftalmologistas. Como que eu vou alcançar? Porque, além de ser oftalmo, eu preciso alcançar ele no momento exato que ele está ali antes da prova. Então, só para vocês entenderem, é como se fosse um pré-vestibular. O cara, geralmente, ele faz segundo e terceiro ano antes de fazer a prova, que são os anos de residência, né? Então, eu falei, cara, como é que nós vamos achar esses caras? Pessoal, vocês têm alguma ideia aí de como é que vocês achariam oftalmologistas, assim, pelo Instagram? Alguém quer dar algum palpite aí nos comentários? Como que vocês fariam para tracionar um perfil nesse sentido? Vamos colocar aqui influenciador. Vamos colocar influenciador, vamos colocar alguma coisa, né, como forma de chamar a atenção, né, a audiência. Bacana. É um mercado tão incipiente, cara, que influenciador é um negócio meio obscuro ainda. E o problema do influenciador também é que o mercado de oftalmologistas formados é muito maior do que o dos oftalmologistas em formação, né? Então, como que a gente começou? A gente começou ali, Monge, procurando fotos, choraria. É um caminho. Primeiro a gente chorou. Mas só chorar não vai resolver o problema, né? Então a gente chora e depois pensa em como é que resolve. Então, o que a gente fez, cara? E é isso que eu falo, assim, é realmente entender o que você está usando para você tirar o maior proveito daquilo ali, né? A gente falou, cara, a gente sabe onde são as residências. Se a gente sabe onde são as residências e, naturalmente, as pessoas gostam de postar fotos, né, da profissão, alguma coisa assim, vamos procurar, então, as residências e vamos ver as pessoas que marcaram fotos na residência. Quando a gente fez isso, cara, a gente começou a achar uma rede. Naturalmente, quando você acontece, tem foto da turma. Como tem foto da turma, você consegue ampliar. Cara, a gente chegou em 1.000 seguidores no mercado restrito muito rápido. Basicamente usando essa estratégia. Custo de mídia, zero. Né? Para uma abrangência acima, né? Para uma abrangência absurda. Assim, a gente estava tendo um índice de assertividade absurdo, entendeu? Basicamente porque a gente soube onde procurar. Qual que é a dificuldade de fazer isso? Zero.
Por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas não pensam. Como que eu uso a ferramenta a meu favor? Quando a gente pensa em Legal. tracionar, você pensa em quê? Cara, vou pagar para fazer anúncio. E anúncios, sim, é um dos caminhos, mas não é o único caminho. Eu acho que a sacada é essa, assim, quando você está isso conversando, pode ser aplicado para uma empresa tradicional, tá? Existem muitas oportunidades, mesmo para empresas tradicionais, mas para startup é o que diferencia, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Quando você está começando, onde você está precisando validar e você quer investir o mínimo possível para tentar testar a ideia, cara, é, é, é a sua sagacidade que vai fazer você achar caminhos melhores, entendeu? Não ficar preso só ao que já comumente existe. Eu acho que tem um ponto, assim, até compartilhar com o pessoal que é uma galáxia muito, muito distante. Uma vez eu indiquei um cliente para o Diego, né? Não sei se não é cliente, né? Eu quase perdi a amizade com o Diego. A pessoa queria vender mais. Na época, a gente deve estar falando o quê? Sei lá, 5, 10 anos atrás. Ah, vamos fazer uma newsletter, né? Vamos criar um mailing. Só que é um pouco do que eu acho que o Diego está falando, né? Você não para entender quem que é. A filosofia da empresa é, não, eu tenho esses caras aqui que um dia fizeram meu cadastro, eu mandar e-mail, eu vou abrir a porta e vão começar a entrar aqui. Você fala, calma aí, mas quem que é esse cara? É o que você está falando, é um pouco da inteligência que você vai ter sobre os dados. E é também interessante, estava conversando ontem com um profissional também de marketing, alguns institutos de educação estão começando a estar desesperados para melhorar os indicadores, né? Que é o CPR, dentre outros lá, que é essa taxa de conversão. E os caras estão enfiam grana, cara. Os caras vão enfiar 1 milhão agora aí num determinado evento. Aí você começa a pensar, não é a grana. É o que você está falando, você podia ter enfiado 1 milhão no Google, mas você não ia chegar no grupo que está junto dentro da residência, né? Acho que essa parar e tentar entender onde está o seu consumidor e chegar nele, acho que é a sacada, né, eu digo. Sim, existem mercados e mercados, né, Limoges? Assim, o Google, ele é o caminho mais rápido, porque basicamente em alguns segmentos você consegue. Em segmentos muito pequenos, fica difícil trabalhar só com ele, né? Porque principalmente como a gente faz e geralmente a maioria das pessoas gosta de estudar para a prova pouco antes da prova, né? Não dava para a gente chegar à prova que agora, a gente lançou em março do ano passado. A prova é agora no final de fevereiro. Não dava para eu esperar final de fevereiro para o pessoal começar a comprar. Eu já tinha que começar a tracionar antes, né? Então, para o segmento eu estou terminando de gravar agora de vendas, assim, para a gente trabalhar mais com mídia, porque eu estava ainda muito no corpo a corpo e agora já está mais madura. Eu já entendo melhor o que cada parte do processo espera, exatamente o que eles querem ver, né? Porque nem sempre aquilo que você faz e que é importante é o que o cliente quer ver, né? Então, agora que já está melhor mapeado, assim, a ideia é começar a buscar um pouco mais de escala. Em mercados pequenos, ou às vezes em mercados locais, a gente tem negócio local, eu penso, cara, como é que eu vou fazer para tracionar negócio local? Sempre tem saída, né? Assim, aí é realmente colocar a cabeça para fritar e procurar a solução, né? E agora, pensando lá no controle, olha, brincadeira, a gente deu tudo certo, mas a gente acaba não lendo quando as pessoas quebraram a cara. Nesse teu processo, qual que você acha que foi teu maior erro, assim, que você fala, cara, que eu tinha que ter feito diferente? O que você aponta, assim? Bom, vou falar um pouco do Oftalmo Master e vou falar Antes de falar dos negócios, eu queria falar que o erro, cara, é preciso enxergar o erro não como um peso, mas como uma oportunidade de aprendizado. Se você olha o erro e fala assim, cara, errei e vou ficar chorando uma semana aqui porque eu errei, cara, empreender e errar tá muito junto, sabe? Aí a sacada é tentar errar, aprender com os outros para você errar aquilo que os outros e preferencialmente errar rápido e aprender rápido, porque não adianta também você errar e não aprender, né? Se você erra e não analisa, você vai cometer o erro de novo lá na frente, né? Então, no Oftalmo Master foi basicamente
uma análise de mercado, porque eu, por trabalhar com produto de provas comentadas, nossa ideia era fazer o curso e, nesse meio tempo, apareceu um concorrente que está vendendo o curso. Então, e que está com uma qualidade muito boa, próximo do produto que a gente visualizava para a gente desenvolver, né? Então, por ser um mercado muito pequeno, assim, essa questão de timing é uma questão que já foi levantada a bandeira para a gente poder discutir, mas que eu já conversei com o sócio também. Cara, é negócio, é mercado, parte. Não dá para a gente chorar porque o concorrente começou a agir, né? Então, acho que faz parte. E o da aposentadoria, cara, não consigo te precisar algum erro muito característico, assim, sabe? A gente teve alguns ajustes de caminho. Então, a gente passou a trabalhar com advogado, a gente viu uma oportunidade de aposentadoria, porque poucos advogados trabalham nessa frente, de vender tanto para o advogado quanto para o cliente. Surgiu uma revisão, que é uma revisão que, tipo, a gente teve um cliente que saiu de uma aposentadoria de R$ 1.000 para R$ 6.000, a revisão. A gente começou a trabalhar muito essa revisão e aí o STF foi e pausou para poder julgar novamente. Então, o STJ tinha julgado, subiu para o STF pausou. Nessa brincadeira, eu tinha mudado o leme, o foco do negócio por 3, 4 meses, entendeu? E aí, nós estamos falando de mudar, e aí depois ele pausou, e aí veio a pergunta: continua, não continua? O que a gente faz? Aí foi mais um tempo, porque aí no Medicamp ainda veio a reforma da Previdência, então tudo que eu já tinha desenvolvido eu tive que estudar de novo e adaptar, né, para esse novo cenário. E aí, recentemente, eu efetivamente voltei para o planejamento previdenciário, agora adequado nas normas da Previdência. Então, são contratempos que, igual eu falei, eu não vejo como um erro, um erro fatal, né? Que o único erro que você não pode cometer é aquele que vai matar a empresa, porque, né, não tem volta. Fora isso, cara, é olhar, aprender e fazer melhor daqui para frente, sabe? Mas eu acho que esses dois foram momentos marcantes, assim, dos dois negócios. Eu acho legal que grande parte que você está falando, aproveitando o contexto, quando a gente acabou pensando nessa nova proposta do MBA, é pensar em habilidades de marketing, que é justamente um pouco desse raciocínio. Bloco aí depois que a gente tem de disciplinas ali, que é um bloco de inteligência de mercado, ou seja, o marketing por si só não faz milagre. O marketing, como você falou, não é só comunicação, não é só venda, ele é um mix de um monte de coisa. E depois um bloco a gente vai explorar o marketing estratégico. Eu acho que uma trilha em que você consiga, como gestor, saber o que você tem de entendimento do mercado que você está posicionado. Eu acho que bacana que você falou também, o errar é normal, mas o tempo que você aprende e se usa a seu favor, talvez seja também um segredo de uma startup, né? Que obviamente o caixa está curto e você está apostando muito naquilo ali. E obviamente depois você vai pensar na estratégia que você vai colocar. Hoje, falando de um universo, não é nenhuma amostra, é um universo de 800 pessoas. Para você se tornar viável, você tem que pegar uma parte Uhum. significativa, né? Então meio que você correu contra o tempo ali, né, Diego? Sim, correr contra o tempo, assim, principalmente porque eu acho que, principalmente com a pandemia, né, assim, todo mundo viu a importância do digital. Então, só para vocês entenderem o impacto que isso teve no mercado, a prova sempre foi presencial. Esse ano eles optaram por fazer a prova online, tá? Assim, justamente para tentar não gerar aglomeração, né? Assim, para respeitar um pouco essa parte, principalmente por serem médicos. E acaba que isso gera toda uma transformação no mercado. Então, em empresas tradicionais, às vezes o pessoal sente um pouco menos, né? Mas quando você ainda está formatando o produto, isso, assim, tem que ser muito rápido, né? Você tem que errar rápido, aprender rápido para você conseguir ajustar o caminho e crescer, né? Porque não dá para você ficar errando muito, né? Não, muito aí, cara, pela tua super disponibilidade em poder ajudar. Puder já passar os teus endereços aí pro pessoal também já
poder visitar, entender um pouco mais da comunicação, a dica do que você deu, né, que está por trás de toda a elaboração, o critério, o planejamento das próprias postagens. E se você puder dar algumas dicas também, umas coisas que também eu recomendo seguirem o Diego também aí no Instagram, nas redes, ele acaba sempre colocando dicas aí. Se você puder indicar aí um livro, alguma coisa em que pode ajudar o pessoal a abrir a cabeça também, aí fica à vontade, cara. Bacana. Antes da gente seguir, não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade para mandar aí nos comentários. De livro, cara. Tem um livro que me marcou muito, mas ele me marcou enquanto eu operava na posição de gestor da agência, né? Que foi o Oceano Azul. Na verdade, refletindo agora, ele me ajudou muito na visão de testar mercados também, assim, de gerar inovação. Ele fala muito de inovação de negócios, né? Chamou muita atenção dele. Eu não sei, muita gente aí falou que é estudante, né? Então, às vezes não vivenciou. Mas a parte 3 do livro, ele fala de como que você vence, como que você constrói cultura e vence culturas enraizadas que não são tão positivas, né? Para você poder flipar um negócio, né? Porque geralmente fazer um negócio diferente incomoda. Então, quando você tem equipe, quando você tem pessoas trabalhando com você, principalmente pessoas que vieram do mercado, elas já têm uma pré-concepção, né, de como que as coisas funcionam. E aí, quando você tenta fazer diferente, às vezes você pode enfrentar alguma objeção, ter alguma dificuldade. E a parte 3, cara, é uma síntese de um conhecimento absurdo de gestão que eu nunca achei que tivesse como transcrever. Escrever um conhecimento desse, sabe? É um negócio absurdo, assim. E eu falo porque recomendo para quem é gestor, recomendo se você tem o perfil de intraempreendedor, né? Que é aquela pessoa que trabalha na empresa, mas que está ali tentando inovar, está ali tentando fazer alguma coisa diferente. Porque a gente fala de cultura e às vezes pode parecer que o problema é sempre de baixo. As pessoas que estão na ponta, assim, que é o time técnico, né? Que são as pessoas que estão mais no front da operação que vão gerar resistência. E às vezes não, cara. Às vezes a resistência vem de cima também. Às vezes uma pessoa que está na ponta, que está ali vivendo o problema, está vendo que tem que mudar, ele sinaliza e o gestor fala, não, cara, não vou mexer com isso não. E lá eles contam um exemplo muito claro, né, assim, para você ver, né, eles chamam da viagem do capítulo. Mas conhecimentos muito simples, que ele fala o seguinte, eles estavam trabalhando com um problema na delegacia lá na polícia de Nova York, e aí eles precisavam comprar carros. E aí é aquilo, né, cara? O cara que vai usar o carro tá olhando por uma certa perspectiva, o cara que vai fornecer o orçamento para o carro, ele tá olhando para custo. Ele vai tentar enxugar custo até onde não der. E aí, nessa de precisa comprar carro, como é que vai fazer? Eles falaram assim, não, chama o pessoal, o chefe do orçamento, para ele dar uma passeada aqui com a gente, né, para ele vir aqui conversar com a gente. E aí ele foi. E aí quando ele chegou lá, o cara falou assim, não, porque realmente não dá, a gente já fechou o orçamento do ano, para aumentar o orçamento aqui eu tenho que tirar de outro lugar, eu já não tenho mais de onde tirar. E o cara lá só ouvia, né? Falou, não, eu entendo, né? Tá tudo certo. E aí, os dois eram policiais, né? Só de setores diferentes. Ele falou assim, não, faz o seguinte, vamos dar uma voltinha, né? Vamos fazer uma ronda juntos? Vamos. Aí o cara ele falou, não, mas você não vai assim, né? Equipa para você ver como é que é. Aí disse que quando o cara equipou, né? Pôs revólver, pôs colete, pôs tudo, ele entrou, o carro, a suspensão já não funcionava direito, o espaço, o carro era muito curto, já não cabia. E aí ele disse que, assim, fez 20 minutos de ronda, a hora que voltou, o cara falou assim, não, realmente, isso aqui tá difícil, tem que fazer diferente. Então, eu estou dando esse exemplo, e é engraçado porque realmente é um exemplo muito basal, mas é de um poder. A gente já teve problema na operação da agência, quando às vezes o time de criação tinha alguma resistência com o cliente, né? A criação falava assim, o cliente não entende, o cliente não aprova. E aí, como que você mitiga isso? Cara, mesma estratégia. Leva o cara da criação para a reunião. É o atendimento que não aprova, é o cliente que... Falta é argumentar com o cliente. Então, você vai sentar lá comigo, chama de verdade, nu e crua, né? Ele pronto, entendeu?
Então, isso daí é muito bom para você enxergar o problema como ele é, para você pensar em soluções. Que aí o cara da criação, ele já deixa de falar assim, o problema do atendimento. E aí passa assim, realmente o cliente não aprovou. O que a gente pode fazer diferente para melhorar? A gente cria um jeito novo de apresentar, o produto que realmente está entregando não está condizendo com o que o cliente está esperando, onde que está o problema, né? E aí o cara deixa de ser o cara que está ali só reclamando e passa a ser parte da solução, né? Quando você efetivamente envolve ele no problema, né? Então, bacana, De mais livro, uma. tem um outro livro que eu tô lendo que é é o que é marketing você lembra o nome do autor da capinha Chef, laranja? é, Dean, né? Esse mesmo, exatamente. Eu tinha esquecido o nome dele. Que é sensacional também, recomendo. Assim, ele fala muito dessa transformação, né, assim, de como se trabalha o marketing, porque as pessoas, e aí quando fala de marketing é mais esse lado de promoção mesmo, né, o P de promoção, que as pessoas enxergavam muito o marketing como uma coisa intrusiva, né? É basicamente a mudança de mídias, né? Assim, onde você tinha a era da TV, a era do rádio, né? Que basicamente a promoção ela era uma intrusão, né? Você faz um anúncio e a pessoa só te ouve porque você está passando durante a programação dela. Agora, cara, com a internet, a pessoa passa o intervalo da TV lá que ela não quer assistir, ela está no Instagram, né? Está no celular. Então, o marketing ele precisa deixar de ser tão intrusivo e passar a ser mais permissivo. É falar daquilo que a pessoa efetivamente quer saber, né? É menos venda e mais construção de conhecimento, né? Assim, aí vem a questão da construção de autoridade, da questão de efetivamente entregar algum conteúdo que vai ser útil na vida daquela pessoa, né? Para você começar a construir um relacionamento. Livro muito bom também, recomendo. E para quem Recomendações fala aí. de startup, um livro clássico é o do Canvas, né? Que é para ensinar a trabalhar com modelagem de negócio. Então, Business Model Generation Canvas é um negócio para você poder pensar um negócio e excepcional também. Prático, né? Dali você literalmente já sai dali montando, né? Já criando. E é uma ideia de você conseguir validar. Bem, Diego, Sim, muitíssimo, muitíssimo obrigado por tua participação, que a gente possa fazer aí outras vezes. Quais são os perfis das empresas que você está tocando? Oftalmomaster e @melhor aposentadoria. Os dois estão Beleza. no link da minha bio lá. Estão na minha Ah, bio. beleza. Então, pessoal, muitíssimo obrigado também pela participação de todos vocês. Aproveitando, agradecer então ao Diego aí por ter topado, tá sempre junto da gente, que a gente possa se encontrar em mais projetos pela frente. Na próxima terça-feira a gente segue esse bate-papo aqui, que aí a Ana, eu até agradeci muito o Diego hoje quando eu liguei para ele, a gente precisou fazer uma troca de agenda aí. A semana que vem a gente volta para falar sobre influenciador digital, especificamente a gestão de carreira de uma influenciadora, que é a Ariane. A Ana Paula vai estar conversando com a gente. As lives estão ficando salvas aqui, esse bate-papo aqui no nosso perfil. Fique à vontade também, o perfil do Diego, para vocês trocarem uma ideia, recomendações aí também. Recomendo fortemente o profissional para vocês seguirem. Tem feito diferença aí no mercado. Então, Diego, cara, muitíssimo obrigado. Fica bem aí, a gente vai se falando. Obrigado a todos também. Uma boa noite, gente. Até mais. Obrigado a todos. Abraço, Libonge. Boa noite. Valeu. Boa noite.